desse Deus na sua vida, meu irmão. Glória a Deus, boa tarde São Paulo, boa tarde Brasil e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria, com muito prazer, com muita satisfação, estou aqui mais uma vez para levar até você as boas novas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Recuse-se a aceitar a tristeza no seu coração. Não importa a situação, a circunstância, não deixa que ela te abata, não deixa que ela roube a tua alegria. Aí você me pergunta, como que eu posso ficar alegre diante de tantas situações adversas, difíceis? Só é possível pela fé. Só é possível confiando que há um Deus maravilhoso que nos ama, que cuida de nós, que está pronto a nos ajudar, a mudar a nossa circunstância. Só é possível quando você crê que tem algo, uma luz depois do túnel. Existe uma bonança depois dessa tempestade aí. Olha para frente, olha para a bondade de Deus e se alegre em Deus. Não se alegre somente quando as coisas acontecerem, se alegre antes. Dá uma prova de confiança para o seu Deus, que você confia que Ele está cuidando de cada detalhe da sua vida. Uma boa tarde a todos que nos acompanham de perto, de longe. Estendo meu abraço ao povo também aí da cidade de... Como é que chama a cidade lá, meu Deus do céu? Santa Bárbara do Oeste. Faz confusão com tantos nomes parecidos. Um abraço ao povo de Santa Bárbara do Oeste. Lembrando que nessa sexta-feira, se Deus assim permitir, nós estaremos aí numa reunião toda especial, numa concentração de poder de milagres, às 19 horas. E eu tenho certeza que será de grande manifestação do poder de Deus, o que o nosso Deus estará realizando aí. Mesa farta, Ele preparou para você. Convida a sua família, convide seus entes queridos, esteja aí conosco, no nome do Senhor Jesus. E no dia 28, domingo pela manhã, estaremos em Taboão, aí em Guarulhos, com o Bispo Silvio. Será também uma manhã de bênção e de vitória em nome do Senhor Jesus. Estamos numa missão, levando o poder de Deus, a palavra de Deus, levando o Evangelho do Senhor Jesus, fortalecendo, erguendo, restabelecendo e comunicando o melhor de Deus para a sua vida. Eu quero que você esteja conosco em uma dessas concentrações, tá bom? E eu quero aproveitar a oportunidade também, estendendo meu abraço aqui ao povo, às pessoas que nos acompanham de outros países. Você que nos acompanha de qualquer país aí da Europa, através do aplicativo, Portugal, Alemanha, Espanha. Tem pessoas que mesmo não conseguindo falar bem o espanhol, né, entende o português. Tem muitos hispanos que entendem bem o português. Eu creio que você que nos acompanha de outros lugares, no nome do Senhor Jesus, aí está a presença de Deus, o poder de Deus tocando a sua vida. Eu vou chamar imagens, milagres, testemunhos aqui para você assistir e daqui a pouquinho nós vamos estar orando em seu favor. Você que está aí desesperado, angustiado, você que está vivendo momentos difíceis diante de uma situação que de repente acometeu com a sua vida, eu quero que você creia, eu quero que você esteja confiando, sabe? Confiar em Deus quando as coisas vão bem é fácil, todo mundo faz isso. A verdadeira fé, a verdadeira confiança é quando tudo está mal, quando tudo está difícil e você tem esperança no Deus invisível. As pessoas, de um modo geral, elas creem naquilo que vem, naquilo que ela pode tocar. A religião ensinou as pessoas a palpar, a tocar em algo para crer. Mas Jesus, em uma certa ocasião, repreendeu um dos seus discípulos, chamado Tomé, porque ele não creu no que havia dito, nas suas promessas, na sua palavra. E quando ele ressuscitou, alguém disse, o Mestre ressuscitou, o Mestre venceu a morte, o Mestre está vivo. E simplesmente Tomé duvidou, dizendo, se eu não vê-lo, né? Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos e ali não puser o dedo,
caramba, esse era duvidoso mesmo. E não puseram a mão do seu lado, de modo algum acreditarei. Então, assim são a fé das pessoas que vivem pelo que vê, né? Isso não é fé. Fé no que vê não é fé. Esperar o que vê não é esperança. Então, são as duas coisas que tem que caminhar junto. Então, creia que o invisível é mais real do que aquilo que você vê. Creia no poder do Espírito Santo, na promessa de Deus. Se está ansioso, está desesperado, faz uma oração, apresenta diante de Deus, experimenta, sabe? Experimenta isso. Experimenta a bondade de Deus. Quantas pessoas que nós ouvimos testemunhando que estavam desacreditadas, e ela disse, se existe um Deus vivo, se existe um Deus, eu quero que o Senhor responda a minha oração. Sabe, o mais interessado em que você sabe que Ele existe, o mais interessado em se apresentar a você é o próprio Deus, mas Ele precisa que você dê uma oportunidade para Ele. Você foi feito com uma medida de fé dentro de você, mas você precisa desenvolver ela. Se você não desenvolver, ela vai ficar sempre com essa fé religiosa que todo mundo tem, e sua vida vai ser uma vida normal, medíocre, aquela vida que todo mundo tem, coisas comuns. Mas se você experimentar isso, essa fé que Deus colocou dentro do seu espírito, você vai então descobrir o sobrenatural, vai provar das coisas espirituais, vai provar da participação de Deus, do agir de Deus, porque Deus não atende choro, Deus não atende a dor, Deus não atende a gritos, Deus atende a fé. Deus atende a fé. Jesus, várias vezes em suas palavras, repreendeu, ensinou, e uma delas ele disse para um homem desesperado, se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. Falou para Marta, eu não tenho dito, se você crer, verá a glória de Deus. Tenho batido nessa tecla. Eu tenho insistido para que as pessoas saiam do natural, dessa crença religiosa, experimente crer no invisível, naquele que prometeu que estaria conosco todos os dias. Apresentar diante dele as suas necessidades. Inclusive, hoje pela manhã, todos os dias, eu tenho um versículo do dia. Então eu publico esse versículo, eu leio, eu medito nele, a parte de toda a meditação que eu tenho feito. E eu estava meditando, e até publiquei na minha rede social, no Instagram precisamente, uma passagem que em Pedro 5,9, se não me engano, onde diz assim, 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Olha que inspiração, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vós. Eu peguei essa passagem, meditei nela, e junto com ela vieram outras mensagens do Espírito Santo para mim. Quando Jesus, em Mateus, no capítulo 6, ele começa a falar dos cuidados que Deus tem com os pássaros. Como Deus cuida das aves, como Deus as sustenta, elas não vivem preocupadas, elas não armazenam em celeiros, e Deus as sustenta, diz a Bíblia. Deus as sustenta, deixa aí na palavra, Deus as sustenta, coloca aí, sustenta, Deus sustenta, sustentar é suprir. Ele diz, porventura não valei vós muito mais do que as aves. Precisamos crer mais no amor de Deus, crer mais na bondade de Deus para conosco. Deus não é irresponsável. Deus não é irresponsável. Deus é um Deus responsável. A Bíblia diz, observe, Jesus continua falando, olha as plantas, olha os lírios, olha a fauna, olha a flora. Deus está mandando olhar para tudo que Ele criou e Ele sustenta. Você não vê uma flor preocupada, Deus cuida dela. Tem que ficar preocupado quando leva para casa. Pessoas que querem botar água morrem. Mas no cuidado de Deus, elas vivem o tempo certo. Deus supre. E Ele fala, ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros, homens de pequena fé.
Então Jesus repreende e diz: não vos inquieteis. O que mais a gente faz? Não vos inquieteis. Inquietar é tomar para si um pensamento negativo, uma ideia negativa de um futuro que você não quer, mas que você está ocupando a tua mente nele, como se já fosse uma realidade. E aquilo tira a sua paz, rouba a sua alegria, altera o açúcar no sangue, altera a hemoglobina, altera a batida do coração, altera o sono, rouba a tua paz. Você está me entendendo? Eu estou te mostrando a palavra de Deus, estou mostrando para você o zelo de Deus, o cuidado de Deus, quando você depende dele, quando você crê nele, quando você reconhece que ele é realmente o Deus da sua vida e responsável pela sua vida. Qual é a parte minha? Qual é a parte que cabe a nós? Crer, amá-lo, obedecê-lo, honrá-lo e crer. Você está no hospital, está no leito de dor, talvez você recebeu aí um diagnóstico médico terrível. E muitas das vezes os médicos não fazem cerimônia, vai direto. Olha, a situação é essa, e pai já dá logo a sentença. Ou então faz aquela cara, né? Esperamos. Então, o que você tem que fazer? Você precisa confiar no amor de Deus, que foi revelado por você em Cristo Jesus. Que Ele vai mudar essa situação. Ele está cuidando de você. Ele está cuidando de você, vai tirar você dessa situação se você tão somente crer. Apresente a Deus esta fé e receba a resposta à sua necessidade, às suas orações. O aviso que Deus dá para a gente: não vos inquieteis, não se preocupe. Em espanhol é não se afane. Não se afane, não se inquiete. Não fique inquieto, não fica aí desesperado. Não fica pegando um pensamento, criando um pensamento que não existe. Pensamento de dúvida. Então, fé é você desenhar um quadro do futuro, já deu certo. Essa doença já saiu. Tem uma solução para esse problema. Deus vai usar o médico, Deus vai usar o doutor, Deus vai abrir uma porta, vai abrir uma solução, vai abrir uma porta para mim. Deus gosta disso. Deus ama quando você confessa isso com seus lábios, que você reconhece que você não tem condição, mas que você tem um Deus que pode interceder por você. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Isso agrada a Deus. É isso que chamou a atenção do Senhor Jesus quando aquela mulher tocou e disse: se eu tocar nele eu vou ser curada. Ficou curada. Quando aquele cego expressou para Jesus: o que é que eu te faço? Eu quero ver. Então veja. Vai ficar louco aí você for em todo lugar que eu vou falar aqui, né? Expressões como essa, Deus se agrada. Olha a fé do centurião, ele apresentou uma fé, uma palavra, disse: não precisa ir, manda uma palavra e meu servo ficará curado. Então vai lá, assim seja. O filho do oficial do rei, a mesma coisa. Então podemos aqui navegar na Bíblia. A mulher sirofenícia, todos eles apresentaram uma confiança, ao contrário de Marta e Maria, que Jesus repreendeu Marta. Então, vê que Deus ele quer de você uma fé. Deus quer de você essa confiança. O que você precisa, o que eu preciso, já existe. Deus já fez tudo em Jesus. Tudo, tudo. A Bíblia diz que tudo. Está lá em Efésios capítulo 1, 3, que tudo já foi nos dado. Tudo já foi nos concedido. Já existe. O projeto de Deus é consumação, está consumado. Agora você precisa tomar posse disso pela fé. Ser ousado em Deus. Se o que você pediu não existe, Deus, por causa da sua fé, vai criar o que você precisa, mas vai trazer resposta para a sua vida. É assim que Deus faz. Deus criou situações na Bíblia, como foi a época de Josué. Parou o sol em Gibeão por causa da fé de Josué. Deus fez coisas tremendas na Bíblia por causa da fé dos homens. Está lá no livro de Hebreus, capítulo 11. Dá uma lida lá para você ver. Então, você é que limita, nós é que limitamos.
E o pensamento, muitas das vezes, que nós temos, acabamos confessando. Não tem jeito, não adianta, não vai dar certo. Então, essa é a fé que você tem e assim será. Mas se você crer, o que você disser será feito, disse Jesus. Então, eu estou endossando aqui, estou sendo redundante em coisas que as pessoas parecem que ouvem, entra no ouvido e sai no outro. Sabe, que a pessoa que não para pensar, ela só ouve, mas ela não pensa, ela não medita. Não medita. Ela não acredita no que Deus falou para ela. Acredita que Deus faz através do fulano, do bispo, do pastor, do apóstolo, do obreiro, mas ela não. Deus não faz acepção de pessoas. Deus atende à fé. Vou repetir, Deus não faz acepção de pessoas, Deus atende à fé. Deus é um Deus de fé e Deus atende à fé. Ele falou que sem fé é impossível agradá-lo, mas se você se aproximar crendo que Ele existe, Ele recompensa a sua fé. Então, você tem tudo para ser abençoado. Experimenta isso. E se alegre. Tenha dias melhores. Começando com o que você confessa, com o que você diz, com o que você fala. Confessa a palavra de Deus. Como foi que Jesus venceu Satanás num deserto? Usando a palavra de Deus. Pega a palavra que você leu, pega a palavra que você ouviu e lê ou ora em cima dela. Senhor, está escrito isso aqui, ó. Como é que os profetas do passado, como é que Josafá orou? Senhor, aqui está escrito que se nós, tal, quando viesse guerra, tal, viemos à tua casa, Senhor. Deus respondeu, porque Deus cumpre, vela sobre a sua palavra. O problema é que as pessoas às vezes oram confiando no que o fulano falou. Deus falou, o fulano falou que Deus... Ora confiando no que Deus falou para você. Não só no que eu estou te falando, mas no que Deus... Você tem que ter essa segurança. Deus prometeu. Deus falou. Então, eu vou sair da oração não com dúvida. Eu vou sair da oração com certeza. Eu vou sair da oração alegre, feliz. Porque eu sei que o meu Deus me ouviu. A situação piorou? Ficou mais difícil? Não duvide. Continue crendo. Eu repito, Deus... Se não existe o que você pediu, Deus criará só para não falhar com a sua palavra e com a sua fé. Tá bom? Vou chamar milagres, experimenta isso aí. Onde você está, faz uma oração aí. Faça um pedido a Deus. Ele está cuidando de você. De uma maneira toda especial. Tá? Daqui a pouco eu volto com todos vocês. Fique ligadinho conosco. Se você puder, manda um recado para alguém aí que você conhece, está sofrendo, para ele ligar nesse canal. Canal 32, São Paulo, ou pelo canal também na rede social, no YouTube, Igreja IMPD, ou Igreja Mundial do Poder de Deus ao vivo, você vai achar lá, entendeu? Você pode participar conosco, interagir conosco também, pelo WhatsApp, está aí no rodapé do seu televisor. Mas, repito o que eu falei no início, não permita que situações te deixem para baixo. Não deixe, recuse ficar triste. Recuse ficar no lugar que o problema quis te colocar. Fica onde Deus quer que você fique. Na certeza, na alegria de que Deus está cuidando de você. Já já eu volto. Receba o toque desse Deus na sua vida, meu irmão. Qual é o seu nome? Aldiber, Você está bem? graças a Deus. O que aconteceu? Fui curado de um câncer, fui liberto das drogas, do álcool. Você era viciado Sim, e tinha câncer, também, é? também. Foi liberto das drogas E logo em seguida veio o câncer e fui curado também, e o câncer desapareceu também. graças a Deus. Você tem exames, Tudo, pode comprovar tudo, tudo, não tem mais nada. mais nada. Essa foto aí é sua? Isso. É foto do quê? Do hospital? É? Retirei o estômago, não tem estômago, meu organismo funciona normal. Você é um milagre, né? Não, bota lá para a câmera, estou vendo aqui.
Você teve que tirar o estômago? Sim, não tenho mais estômago. E como é que tu come? Normal, Normal? graças a Mas Deus. você é humano mesmo? Acredito eu que sim. Gente, é o poder de Deus. Glorifica forte o nome de Jesus. Parou, ô bispo, ô Sim, bispo. senhor. Sim, Ela senhor, tá me pode. vindo? Sim, senhor, tá enxergando. Quem tá com ela? Quem veio com ela? Aqui a senhora. Oi, filhinha, seu nome? É, Rosana. Olha pra mim aqui, olha pra mim aqui. Você é o que dessa senhora? Eu sou amiga dela há muito tempo. Há quanto tempo ela era cega? Faz 5 anos. 5 Nós somos anos? da igreja. E ela falou pra você que tá me vendo aqui? Ela falou que hoje ela ia enxergar. Ela veio E ela tá vendo? Tá. Você tá vendo, filha? Fala! Tá vendo? Igreja, o cego tá vendo, igreja! Aqui é um abraço. É pra glorificar Deus! Eita Deus, o cego tá vendo! A glória de Aleluia! Deus sai das cinzas. Traz ela aí, Bispo, traz ela aí, traz as duas! Traz ela aí, gente, o cego tá enxergando! Cego enxerga agora, moço. O cego tá enxergando aqui agora. Outro cego. Acabou o deserto e a escravidão. Amém, amém! Ela disse que tá me vendo, filho? Paralítico levantou? Aonde? Levantou o paralítico lá, igreja! Levantou o paralítico lá! Lá vem com a cadeira de rodas, ó! Mas é demais o que Deus vai fazer. Agora põe o choro pra fora, cante nome e adore, pois a sua vitória vai chegar nessa hora. Teu matou na senda e não passa de hoje não. Hoje é o dia da vitória. É demais o que Deus vai fazer. Agora põe o choro pra fora, cante nome e adore. Ei, mulher! Eita Deus! Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem 20 anos. Olha pra mim! Você tá me vendo? Hã? Tô. Então me segue, vem! Vem! Igreja, o cego tá vendo, igreja! Tô. Tem 20 anos. O cego tá vendo! Vem cá, filha dela, vem! Você é o que dela? Irmã? Eu sou Irmã irmã da dela? igreja há muito tempo. De salto de Abre os olhos, Vitória. mostra lá dentro dos olhos dela. Vem cá, filhinha, vem aqui. Você conhece ela há quantos anos? Ai, faz muito tempo, mais de 10 anos. Ela falou que eu vou lá. Hoje ela falou assim, eu vou determinada. Aí eu falei assim, recebe. Tá enxergando de lá. Ela Falou? falou, Falou que ia voltar enxergando? falei que eu queria te ver. Ai, que eu queria te ver. Você acha que ela é uma atriz? Você que diz que isso aqui é uma facção religiosa. De facção você entende. De facção você entende. De máfia também. Você só não entende de poder de Deus. Isso aí você não entende. De facção você entende. Mas de... Você falou o quê, filho? Ai, falei que eu tinha fé em Deus, que eu ia te ver. Você tá me vendo? Que eu ficava curada. Eu fui batizada. Olha lá, olha lá. Olha o povão. Você tá vendo o povão? Hein? Tô, meu filho e minha filha. Cadê o filho dela? Cadê? Cadê o filho dela? Você é filho dela? Você tá feliz? Estou muito. A minha irmã aqui. Nós estamos muito felizes. Você é o que dela? Eu sou filha dela, ela estava sofrendo Vem muito. cá no altar, vem cá me dar um abraço. Vem, filhinha. Vai lá, vai lá. A filha e o filho estão ali, é? Hein? Puxa vida, quanto é que vale isso? Vem cá, filha, vem cá. Que coisa, hein? Ô, bispo, vem cá, bispo, dá um abraço nela. Você viu ela?
Hein? Quero. Olha lá. Vai lá dar um abraço nela. Mais um enxergando perfeitamente aqui, apóstolo. Começou a enxergar Desembaçou agora. Desembaçou a visão dele Liberta, Quem agora. quiser drogas, desafiar, desafia. Liberto. Presta atenção. Quem quiser desafiar, desafia. Isso aqui não é facção e nem máfia, aqui é o Evangelho de Jesus Cristo. A gente prega a palavra de Deus, não prega a glória de homem, a glória de Deus. Só que também não adianta ameaçar, não adianta massacrar, não adianta açoitar. Eu vou mostrar para você na palavra daqui a pouco. Oi, filhinha. Eu? Como é que é? A fé de Quem curou ele? ou ele foi Deus. Mas você falou, eu curei ele de quê? Mas é porque ele veio aqui na sua oração. Quem curou ele? Deus, Curou de quê? de um câncer. Você tem exame? Você tinha câncer de próstata? Tinha. Você tem um exame em casa? Tem. Hã? Foi curado. Câncer de próstata. É, você está em Campinas, né? Mas foi o Valdemiro que curou ou foi Deus? Deus e você. Não, eu não. Tira eu. Tira porque a coisa tá feia pro meu lado. Eu não curei ninguém, eu nem conheço vocês. Eu não curo ninguém. Aí, ó. Tô bebendo meu leitinho aqui, ó. Só não pode beber leite de onça. Peraí. Quem me chama de facção gosta de leite de onça. Eu gosto de leite de vaca. Eu gosto de leite de vaca. O sujeito é um pé de cana, fica me provocando. Me dá um abraço. Dá um abraço. Você tá feliz? Tem 8. Tá abençoado, filhinho. Não, tá curado agora, filhinho, tá? E aí? Ô, rapaz! Você perguntou pra ele? Pra ela? E você? Você não acredita, não? Hã? Eu acredito em nome de Jesus. Você tá vendo a sua filha? Fica lá, vai lá, fica lá. Não é você não. Você fica aqui. Fica lá no canto você. Você tá vendo ela? Vai lá dar um abraço nela. A filha não tá acreditando que a mãe tá vendo, não, ó. Vai lá, família abençoada, vai lá. Tchau, filhinha. Liberta aqui das drogas. Você tá contente? Eu tô, bispo, eu tô travada na coluna, eu trava, mas eu creio que hoje eu vou sair daqui destravada, sofrendo bastante da coluna. Não, larga meu microfone, eu só tenho esse aqui. Olha pra mim. Há quanto tempo você está travada? Tem uns 3 anos, Já foi no médico quantas vezes? várias vezes. Fecha os olhos. Mamãe, presta atenção no que Deus vai fazer aqui agora, mamãe. Já que você pode ver a sua filha, presta atenção. Até meu relógio? Se os médicos não deram um jeito, filha, isso é para Deus fazer. E esse espírito mau nunca mais perturba a sua vida, travando a sua coluna. Arreda um pouquinho, arreda um pouquinho. Faz o que você não podia fazer, vai. Vai abaixando. Isso. De novo. Aí, olha lá, ó. De novo. A mamãe quer ver. Há quanto tempo você não fazia isso? Hã? Faz tempo que eu não fazia. Quantos anos? 5. Vai lá, Jesus te curou. Diga obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Vai lá, vai com a mamãe. Receba o toque desse Deus na sua vida, meu irmão. Graças a Deus. Voltamos aqui ao vivo. Você viu aí algumas imagens, alguns depoimentos, testemunhos de pessoas que foram transformadas, abençoadas, como também
esse grande milagre, essa obra maravilhosa que Deus fez aí na vida das pessoas em Sorocaba. E eu fico aqui com os meus botões, pensando, imaginando, refletindo. Quantas e quantas formas Deus tem usado para levar às pessoas uma mensagem, um chamado batendo no seu coração. Eu disse aqui em uma das palavras aqui hoje no programa que o mais interessado de um relacionamento entre Deus e o homem é o próprio Deus. Pode observar. Deus é o mais interessado. O sujeito, cabeça dura, eu fui um deles, me incluo, fugia de Deus. Muitas vezes fugi por estar subjugado a uma influência maligna de vícios, uma mentalidade escravizada, torpe. Não conhecia essa maravilhosa graça e achava que sabia o que queria, dizia, estou fora, quero esse negócio, de igreja, de crente, estou fora, caretice. E Deus, na sua infinita graça e misericórdia, trabalhando através de pessoas, de situações, para nos levar, para me levar a Ele. Então eu vejo que o mais interessado na minha vida, na minha vitória, no meu sucesso, é o próprio Deus, né? O livro de Coríntios, no capítulo 5, 2 Coríntios 5, o apóstolo Paulo fala da reconciliação. O próprio Deus reconciliando. É o primeiro, é o segundo. 5,18, não é isso, meu filho? Obrigado aí. Aqui já tem os universitários para ajudar, né? 2 Coríntios 5,18. Olha que coisa interessante. Fala assim: olha, tudo provém de Deus. Olha, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por intermédio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando. Imputar é colocar na conta, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Veja quão grande é o interesse de Deus por você que está me assistindo agora. Veja quão grande é o amor de Deus. Eu estou falando do Criador dos céus, da terra, das galáxias, dos mundos. Eu estou falando daquele que não precisa de nada e nem de ninguém. Estou falando daquele que tem o poder absoluto, ele é absoluto. Absoluto quer dizer, não precisa de nada. Deus não depende de nada nem de ninguém. Mas Deus se afeiçoou ao homem, Deus amou o homem, amou o mundo de tal maneira, diz a Bíblia, que providenciou uma forma de resgatar, de redimir o homem, porque Deus criou o homem para Ele, Deus criou você para Ele, Deus criou você. Eu não sei se você é um assassino, se você é um traficante, se você é uma prostituta, se você é um viciado, se você, sei lá, eu não sei o que você é, ou está fazendo, ou está sendo. Mas uma coisa eu sei, que Deus criou você para ser conforme a sua imagem conforme a sua semelhança. Deus criou você exatamente com esse propósito. Deus não deu de propósito. Infelizmente, Satanás entrou e tem destruído essa imagem de Deus no coração das pessoas, que é a imagem de quem
é forte, de quem ama, de quem perdoa, de quem tem compaixão, de quem é santo, de quem é puro. Eu estou falando de experiência própria, não nasci no Evangelho. E eu passei pelo lado, tive que conhecer o lado das trevas, dos espíritos, das drogas, do mundo onde realmente filho chora e mãe não vê, para falar para você dessas verdades. Fazendo jus ao que eu falei aqui no início, que Deus, Ele trabalha em nosso favor, Ele cuida da gente. Ele nos ama. E Ele trabalhou e tem trabalhado para reconciliar consigo mesmo o ser humano que Ele perdeu. Quando o ser humano, ele pecou no Jardim do Éden, como o primeiro homem pecou, ele deu a Satanás o direito, a autoridade sobre tudo que ele tinha. Satanás passou a reinar. Tanto é que quando Jesus foi tentado, o diabo disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares, porque a mim foi me dado. Se fosse mentira, Jesus diria: você é mentiroso. Mas não era mentira. Satanás escravizava o ser humano e o trazia escravo, e muitos ainda estão. Mas a Bíblia diz que Deus reconciliou-nos consigo mesmo através do Senhor Jesus. Nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos adversários de Deus. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo, nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Qual foi a forma, qual foi a maneira que Deus reconciliou o mundo? A palavra mundo aqui está falando da humanidade, das pessoas. Qual foi a forma que Deus fez para reconciliar você com Ele, eu com Ele? Porque eu tinha um conceito religioso, como todo mundo tem, como alguns dizem que tem Deus, mas na verdade é a religiosidade, é de boca para fora. Deus só na cabeça, mas na atitude. Matam, roubam, odeiam, vive uma vida depravada, não respeita as leis do seu Deus. Então, essa pessoa, ela vive enganada. E exatamente as coisas que transgridem, as coisas que fazem inimizade contra Deus, que elas cometem. Então, elas acham que tem Deus, mas não vive de acordo com a vontade de Deus. Jesus, lá no livro de João, capítulo 14, o próprio Jesus fala assim: aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse é o que me ama. Então está falando de que se alguém não guarda os seus mandamentos, este não me ama. E eu estou falando da Bíblia como um livro não histórico de leitura, mas um livro vivo, um livro que ano após ano tem sido um best-seller e que tem transformado vidas, milhões, bilhões de vidas. Ela é a palavra de Deus. E qual é a forma que Deus fez para reconciliar o mundo, o ser humano? Era preciso que alguém substituísse o que pecou, o que falhou. Alguém tinha que pagar o preço. Alguém tinha que assumir a culpa para poder haver perdão e reconciliação. Jesus veio, diz a palavra de Deus, e que ele foi sacrificado, ele
foi pregado na cruz. E ali todas as dívidas que eu e você tinha foi cravado nele. Foi levado no seu corpo. Seu sangue foi derramado para perdão dos nossos pecados. No livro de Colossenses, deixa aí por favor. Capítulo 2, versículo 14, diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. Foi ali que Jesus fez com que todas as dívidas que causava uma divisão, separação entre eu e você, fosse cancelada. Voltando para Coríntios, ele diz que não imputando aos homens as suas transgressões. Ou seja, para que Deus pudesse reconciliar a gente com Ele, Ele veio em carne, estava ali em carne, deixa aí por favor no versículo. E diz assim: e reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Imputar é não cobrar, é não colocar na conta. Jesus então assumiu essa conta, essa dívida, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que passamos a ser embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconciliei com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós. Aquele que não conheceu o pecado, está falando de Jesus, que não pecou, era cordeiro imaculado. Aquele que não conheceu o pecado, o diabo queria pegar Jesus no último instante, porque toda alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, a morte domina sobre ela. A morte aqui não é física, a morte é a separação de Deus. É não ter mais contato nem comunhão com Deus. E uma das coisas que Satanás tentou fazer, e ele continua fazendo hoje na vida de muita gente, chama-se ofensa. As pessoas fizeram tanta coisa ali para Jesus ficar ofendido, blasfemaram tanto dele, xingaram, duvidaram. Se você é o Cristo, desce daí, salva-te mesmo e salva nós também. Você não é nada, você é um mentiroso, você não sei o quê, bababá, um monte de coisa. Isso causa o quê? Jesus então disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus ali passou pelo último teste de não ter um pecado de ofensa no seu coração, que muita gente não percebe o tão grave que é, mas isso separa você de Deus. Então a Bíblia, voltando para Coríntios, aquele que não cometeu o pecado, diz a Bíblia, Deus o fez pecado. Aquele que não conheceu o pecado, deixa na Bíblia, por gentileza, Ele o fez pecado por nós. Como eu gostaria que as pessoas entendessem isso, como Deus está passando, da forma que Deus quer que você entenda. Pode dividir a tela para mim, para não ficar tirando a palavra, por gentileza? Eu quero continuar o raciocínio e eu quero mostrar que está na Bíblia. E que não é achismo meu, nem ideologia minha, né? Por gentileza, se puder cortar, fazer aí a divisão aí, por gentileza. Muito obrigado. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não cometeu pecado assumiu a nossa roupagem, o nosso lugar, porque quem estava morrendo ali na cruz era Jesus, mas Ele era substituto nosso. Ele era, assim como no passado um animal morria, era sacrificado para perdoar, purificar
o pecador, o sacerdote no caso, ou o pecador que pecava? Sempre foi assim depois que o homem veio a conhecer a lei? Jesus agora era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado. Jesus agora substituía o pecador inocente, como todo animal inocente, não fez nada para morrer, mas para não morrer o pecador, morria o animal. Agora, Jesus não fez nada, inocente, morria por mim e por você que havíamos pecado. E o que Jesus fez, assumindo o pecado, sendo pecado por nós, fazendo pecado por nós, e sendo cravado na cruz, nos fez justiça. Nós fomos feitos justiça de Deus. Hoje, uma pessoa que crê em Jesus, ela é feita justiça de Deus, ela é justificada. Isso é tudo. Para quem entende o Evangelho, isso é tudo, isso é paz, isso é perdão dos nossos pecados, isso é acesso direto com Deus. Agora eu posso ir direto a Deus, agora eu posso ter comunhão com Deus, agora eu posso chamá-lo de Pai, agora eu posso receber o seu Espírito na minha vida, eu posso ter um relacionamento com Deus, eu posso caminhar com Ele, melhor, Ele pode caminhar comigo, eu caminhar com Ele, dirigir minha vida, falar comigo. Hoje eu posso, em nome de Jesus, expulsar os demônios, vencer os espíritos malditos que escravizavam as pessoas. Eu posso vencer as doenças, eu posso vencer qualquer situação, porque agora eu sou justiça de Deus, está na Bíblia. Eu poderia falar muito mais, mas falar aqui não é o suficiente, é entender isso. Eu não me lembro agora, se puder me ajudar, meu filho. Pedro fala, lá no livro de Pedro, capítulo 4, não me engano, 5, que o justo morre pelo injusto. Olha só, é Pedro 3,18. Obrigado. Dá um zoom aí na palavra, por favor, por gentileza, meu irmão. Isso. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Qual o propósito da sua morte? Obrigado, meu irmão. Para conduzir-vos a Deus. Morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Eu vou repetir de novo. Pois também Cristo, veja lá o que Paulo estava falando, eu estou apenas fortalecendo a Escritura aqui para você entender. Pois também Cristo morreu uma única vez, o justo pelos injustos, o inocente pelos pecados, o justo, o que não cometeu nenhum pecado, se fez pecado, né? E morreu pelos injustos, que sou eu. Qual o propósito? Reconciliação. Para conduzir-nos, ou conduzir você a Deus. Para unir você a Deus. Para mim isso é evangelho. Isso para mim é revelação do que eu sou em Jesus. Do que eu tenho em Jesus. Do que eu posso em Jesus. Eu não sou simplesmente um crente. Eu não sou simplesmente um ser humano. Não, eu sou agora a justiça de Deus. Eu sou amigo de Deus, sou reconciliado com Deus. Eu tenho paz com Deus, segundo Romanos 5, versículo 1. Eu posso agora entrar, como está lá em Hebreus 10, 19, eu posso entrar, ter acesso à presença de Deus. Eu posso agora orar e o céu diz amém. Eu tenho agora tudo que Adão perdeu, eu tenho. Jesus trouxe de volta o domínio, o poder que Deus deu ao homem lá no início. Lá em Gênesis 2, se eu não me engano, 26. O domínio que Deus deu ao homem naquela época, o diabo tirou, eu tenho de volta. Jesus trouxe de volta. Por isso que Satanás tem que estar debaixo dos nossos pés. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança.
ter domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais, sobre tudo. O diabo roubou isso aí. E o homem perdeu a sua imagem e semelhança. Mas Deus trouxe de novo a imagem dele, através do Senhor Jesus, do perdão, do sacrifício, da substituição, da expiação. E o Espírito Santo confirma isso. Eu não estou te dando aqui um curso bíblico, não. Isso aqui não é curso bíblico. Isso aqui é a palavra de revelação da palavra de Deus. Se você meditar nisso, colocar isso em prática, eu duvido que a tua vida vai ser a mesma. Eu duvido, eu faço o desafio com você. Se isso aqui são apenas palavras, sua vida não muda. Mas se é verdade, revelada, coloca isso no teu coração. Experimenta para você ver. Se você não vai ter uma mudança na sua vida. O céu, ele vai atender a sua voz. Tá bom? Vamos preparar para a oração. Hoje vamos terminar um pouquinho mais tarde, que começamos mais tarde, mas daqui a pouquinho nós vamos orar por você. Tem alguém na rede social? Quero ouvir antes a rede social do YouTube. Vamos lá. Muito bem lembrado, pode falar. Tá sem áudio. Tá sem áudio? Sério, até agora, falou tudo isso sem áudio? Misericórdia. Bota tudo de novo. Olha lá. Sim, senhor. A paz, Bispo Pereira, a todos que nos ouvem. Estou aqui com o YouTube da Igreja Mundial, onde essa pessoa nos acompanha agora. E temos também o YouTube do nosso apóstolo, onde essa pessoa vai se inscrever, ativando o sininho, ficando por dentro de tudo que o nosso apóstolo tem postado, sempre que ele entra ao vivo. E eu tenho aqui alguns testemunhos, pedidos de oração, a qual eu vou estar relatando agora. A exemplo da Maria Helena. Bispo Pereira, peço que o Senhor profetiza a cura da minha irmã, Eneidna Alves Ferreira, cura da gastrite crônica. Sou de Uberlândia, Minas Gerais. Tem mais alguém aí? Sim, senhor. Rapidinho. Tenho o Rafael. Deus mudou a minha vida, a vida de meu filho. Ele teve um AVC, ficou internado 3 meses. Graças a Deus foi curado. Glória a Deus. Bispo Glória Pereira. a Deus. Tem um WhatsApp aí, meu filho? Filma o homem. Tá sem áudio também? Ó, meu filho, telefone gago aqui não dá. Vamos lá, tá ligado? Então filma aí. Boa tarde, Bispo Pereira. Boa tarde a todos que estão acompanhando a nossa programação. Eu me encontro com o WhatsApp. O número é 995563032, onde a senhora e o senhor pode estar interagindo conosco. Eu estou aqui com um pedido de oração. Eu estou aqui com um pedido de oração de algumas pessoas que estão aqui, deixaram os pedidos de oração para estar compartilhando aqui pelo WhatsApp. Me fala aí, pra gente falar. Boa tarde, Bispo. Peço oração para Nilza Marcondes, que é a minha mãe, que ela precisa de uma cura, de um milagre. Continuando, diz assim: Bispo, peço recuperação da minha filha, que se encontra no hospital, restauração do namoro. Nome da minha filha, Lavínia. Continuando, diz assim: a paz, Bispo, sou Ivonete, de Paraguai. Sou feliz por fazer parte dessa obra maravilhosa, aonde a palavra de Deus é pregada viva. Amém. Bênção, peço oração pela minha família. Amém. Glória a Deus. Gente, chegamos aos minutos finais do programa. Eu quero, inclusive, até pedir para passar uma imagem aqui lá da concentração, não foi possível. A gente faz plano, Deus dá a resposta, amanhã a gente coloca. Vamos estar em Santa Bárbara do Oeste nessa sexta-feira, às 19 horas, perdão. Eu gostaria que você estivesse aí, comparecesse, esteja conosco. Vai ser muito forte o que Deus vai fazer. Vai ser uma noite de resposta. E no dia 28, vamos estar em Guarulhos, em Taboão, Guarulhos, com o Bispo Silva, tá bom? Bom, aqui nessa câmera, receba o teu milagre, gente. Não é por muito falar que seremos ouvidos, tá? Receba em nome de Jesus. Meu Pai, em nome de Jesus, que haja cura, que haja libertação. Como foi ensinado aqui, Senhor, basta crer. Basta que nós creiamos na Tua promessa. Eu creio que o Senhor está cuidando de nós. Que haja cura, libertação, transformação, abrir de portas, prospera
o dizimista, o ofertante, e abençoe a todos que oram conosco. Pai, eu entrego todos em tuas mãos, te agradecendo por essa oportunidade, por esse momento. Peço pela vida dos homens e mulheres de Deus, pela vida do apóstolo, da bispa, sua família, bispos e pastores, obreiros, toda a família mundial, toda a família do Senhor, corpo de Cristo. Abençoa poderosamente o copo com água, quem beber seja remédio e haja milagre. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, beijo no coração, um abraço do Espírito Santo, uma feliz tarde na presença de Deus e até amanhã, se Deus permitir, fique com Deus.